Olá, que bom que você está aqui comigo. Você está no Alesp Cidadania. Vamos começar o programa para falar sobre educação. Um tema tão importante e um desafio, para o estado de São Paulo, para o Brasil, já que a educação é um desafio global para todos nós. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tramita um projeto de lei que pretende transferir parte do ICMS, que é o imposto mais importante do estado, para a educação, ou pelo menos para aqueles municípios que mostrarem que estão com bons índices, eles vão receber, digamos, um repasse do ICMS, que é muito importante. É tão bom a gente entender, porque quando a gente faz as compras lá no mercado, vem lá na notinha, um recurso lá, um dinheiro que é descontado do ICMS, então a gente sabe para onde está indo. Convidei dois especialistas, porque o tema é um pouco árduo, mas eles vão detalhar para a gente bastante sobre como é que vai ser esse repasse. Primeiro eu vou chamar aqui o Dr. Jean. O Dr. Jean Henrique Ferreira é diretor jurídico do Sinafresc, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Tudo bem, né? E com a gente aqui também o doutor Ricardo Nicotra, assistente especial parlamentar, é advogado também. Doutor, obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Boa tarde a todos aí, a todos os que assistem à TV Alesp. Vou voltar um pouquinho aqui com o doutor Jean. Doutor Jean, quando a gente fala de ICMS, eu sempre chamo um auditor fiscal, porque é meio árduo o tema, né? Como é que essa divisão do ICMS ela é feita... passada do estado para o município, e depois a gente vai chegar lá como é que uma parte desse recurso deve ser direcionada para a educação. Por favor. É o seguinte, a Constituição Federal, no seu artigo 158, ela determina que 25% de todo o ICMS arrecadado deve ser repassado aos municípios. Certo? Então é disso que a gente está tratando. Agora, São Paulo, por exemplo, tem 600 municípios. É claro que tem que ser determinado quais serão os critérios dessa distribuição. Tá? Aí começa a problemática toda que a gente está discutindo hoje. A gente vai distribuir esse ICMS de acordo com qual critério? Para qual município? Aí a gente tem vários critérios previstos constitucionalmente, né? A novidade é que em 2020, a emenda constitucional 108, o que ela determinou? Ela determinou que seja incluído um critério de qualidade educacional. Tá? O que ela determinava desde sempre? Ela determinava que desse bolo de 25% do ICMS, antes, 75% era com base na produção de cada estado, de cada município, com base nas receitas de cada município, naquilo que o município contribuiu para aquela arrecadação de ICMS. Com essa novidade de 2 anos para cá, o que ela fez em 2020? Ela diminuiu em 10% esse índice, que antes era de 75%, agora ela falou que pode ser pelo menos 65%, tá? E incluiu uma nova obrigatoriedade, qual seja, cada estado tem que incluir pelo menos 10% de critério com base na qualidade da educação municipal. Então, essa é a novidade que a gente está tratando agora. Certo? A Constituição ela deu prazo para que isso ocorresse, tá? Prazo de 2 anos, que está vencendo agora. A informação que a gente tem é que 20 estados já resolveu isso e São Paulo está tentando resolver agora. Certo? E desses 75% que era vinculado, que vai passar a ser a 65%, a gente já vai ter um novo problema. Quando você vai passar mais para frente isso daí, Porque o bolo total do ICMS ele não vai mudar. Certo? Vai continuar sendo um valor fixo, 25% da receita. Obviamente, para incluir o critério educação, tem que tirar de outros critérios, tá? Eu acho que você vai entrar mais para frente nesse detalhe e vamos desenvolvendo o tema, que realmente é árduo. Agora, eu queria falar um pouquinho de valor, porque a gente fala aqui em percentual, ICMS, é difícil às vezes para você entender, ICMS, para a gente ter uma ideia, é o imposto, o tributo, é o mais importante, é o que mais arrecada quando se trata de Estado. Então, doutor Jean, ainda com o senhor um pouquinho, o senhor tem uma noção de quanto é o ICMS arrecadado no Estado por ano? Porque eu sei, o orçamento do Estado de São Paulo para o próximo ano, 314 ou 374 bilhões, uma coisa assim, vou conferir. Quanto disso é de ICMS? O senhor tem uma noção? Então, vamos pegar um período fechado, que já é mais fácil eu falar para você. Em 2021, tá? Só de ICMS a gente tinha 197 bilhões no Estado todo. Certo? 2022, a informação nossa é que isso vai crescer um pouco, em torno de 5% a 6% ali.
certo? Então, é um valor relevante. Você pega 25%, vamos arredondar para 200 bilhões, né? Você pega um quarto disso aí, a gente vai ter 50 bilhões para repassar para os municípios. Nossa, Então, doutor Ricardo, é bastante dinheiro, né? A gente precisa muito que a educação evolua e a gente vai entender melhor. Doutor Ricardo, na mesma linha, dá uma introdução também sobre esses repasses aí, porque quanto mais a gente explicar, melhor, por favor. O doutor Jean Henrique explicou muito bem, né? Essa necessidade de repasse de 25%, que equivaleria a aproximadamente 50 bilhões para os municípios, é uma imposição da Constituição Federal. E ela também diz o seguinte: como esses 50 bilhões vão ser distribuídos, isso deve ser definido em lei estadual. Está lá no artigo que o doutor Jean Henrique citou, né? E a lei estadual hoje diz o seguinte, que desse montante de 50 bilhões, né, 75%, a maior parte, né, 3/4 desse bolo de 50 bilhões, até 2020, ele era distribuído para os 645 municípios com base num critério chamado valor adicionado fiscal, que é nada mais, nada menos, quanto que cada município contribui para o ICMS. Né? Então, isso equivaleria, no nosso montante de 50 bilhões, a aproximadamente 37 bilhões e meio. Né? 37 bilhões e meio estaria ali pelo critério do valor adicionado fiscal. E o resto, aí cada estado define da sua maneira. Né? E o problema é que no nosso estado, a lei em vigor, ela estabelece alguns critérios, como população, 13%, né? Valor adicionado, valor de receita tributária própria do município, 5%, variáveis ambientais, 2%, e assim por diante. E nenhum desses critérios, ele gera incentivo para o prefeito, para o administrador público, melhorar em alguma área da gestão pública. E é isso que vai mudar com esse PL do ICMS educacional, onde os gestores vão ser incentivados a melhorar a educação. Porque quanto melhor for a educação municipal, maior vai ser a fatia que o município vai receber. Agora, isso que eu queria entender, doutor Ricardo, quanto melhor o desempenho do município na área da educação, no âmbito municipal, ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, né? E no caso, creio eu, não entraria o ensino médio, aí teve um bom desempenho, vai receber um pouco mais de ICMS, mas esse recurso não necessariamente iria para a educação, e como é que é essa equação? Não. O ICMS é um imposto, então ele não tem, nenhum imposto tem uma destinação vinculada. Né? Então, tem muita gente que se equivoca e acha que o dinheiro que o município vai estar recebendo a mais, por ter desempenhado melhor na educação, esse dinheiro tem que ser obrigatoriamente utilizado na educação. Não é assim. É um dinheiro que vai ser recebido pelo município e ele vai poder usar em saúde, em segurança, em infraestrutura, saneamento e também em educação. Então, o prefeito vai ter essa, não digo liberdade, porque os orçamentos municipais, eles são, de certa maneira, engessados, né? Mas não tem essa destinação vinculada para a educação. Muito interessante. Olha, fica com a gente, você está entendendo, né? O ICMS, uma parte importante dele seria destinada aos municípios no estado de São Paulo. Já existe esse repasse, que é 25%, a gente trouxe os números aí, cerca de 50 bilhões. Aí você pega 25%, quanto dá isso mais ou menos, doutor Ricardo? Vamos ver se quem está bom de conta. 25 bilhões é 12 bilhões e meio, né? Seria 12 bilhões e meio. Certo. Aí, desses 25%, se você... mas a gente está falando, só para retomar, porque são muitos números, o percentual que a gente poderia passar, porque assim, o Estado de São Paulo repassa 25% de ICMS para os municípios. Aí, desse global, qual o percentual que o Estado de São Paulo está definindo como critério de ICMS educacional? É 13%? Então, o projeto original do governo é de 18%. Mas aí nós temos um problema com a Constituição Estadual, e eu posso explicar depois, né, qual é o problema,
e esse percentual de 18%, pelo menos por enquanto, vai ser reduzido para 13%. Né? 13% desse montante de 50 bilhões daria algo em torno de 6 bilhões e meio. Então, 6 bilhões e meio é um montante que vai ser distribuído entre os 645 municípios com base em critérios de performance educacional. Certo. Então, doutor Jean, 6 bilhões e meio, 645 municípios, mas cada um não vai receber igualzinho. Aqueles que se destacarem em alguns índices que a gente vai falar no segundo bloco, é que vão receber aí um valor maior, é isso? E eu queria entender também, assim, como é que é hoje e o que vai mudar? Porque já tem 25%. Muda de área, sai do ambiental, vai para o educacional? É isso que eu queria entender também. Então, é o seguinte, como está hoje, né? 75% já é vinculado, né? Com base nas receitas que cada município contribui para a formação desse bolo, certo? Assim está hoje. E os outros critérios, conforme o doutor Ricardo já mencionou, né? Tem critério ambiental, tem critério populacional e etc., né? Qual que é a novidade? A Constituição Federal ela quis estimular a educação, tá? Ela quis premiar o município que tem melhores índices educacionais. Então, para isso, ela obrigou, tá? No mínimo 10% que seja por critério de qualidade de educação. Esse é um ponto. No mínimo 10%, tá? O projeto que está em discussão aí, ele previu 18%, tá? Só que a Constituição Federal, o que ela fez? Para a margem desse 10%, que é cobertor curto, né? A margem desse 10%, ela tirou do valor agregado, que passa a ser pelo menos 65%, não 75%, como é antes. Esse é o critério, né? Mas o doutor Ricardo ia falar para vocês. Só que o projeto de lei, ele se esqueceu que essa norma da Constituição Federal, ela foi espelhada na Constituição Estadual, tá? Então, ao contrário, na estadual espelhada na federal, né? Isso, a Constituição Estadual, ela espelha a Constituição Federal e ainda previu, né, os 75% de valor agregado. Então, o projeto, inicialmente, ele estava com esse problema de estar em contradição com a Constituição Estadual. Eu sei que eles estão reformulando isso através de emendas, etc. A educação, inicialmente, estava prevendo 18%, agora já se fala em 13%, tá? O critério populacional, que antes era 13%, agora já estão até abrindo mão dele, né? É um critério assim que, pela lógica e da tramitação, tende a não existir mais, tá? Mas o que o pessoal tem que entender é o seguinte: a distribuição é de 25%, isso aí não vai mudar, o Estado não vai distribuir mais receitas em relação a isso, tá? Obviamente, para você criar um espaço de 10% na educação, você tem que tirar de outros critérios, isso aí não tem jeito, tá? O projeto, ele detalha isso, certo? O maior critério atingido, que a gente sabe, realmente é o populacional, que tende a deixar de existir. Entendi. Muito interessante. Olha, a gente, para fazer um resumo aqui do primeiro bloco, estamos falando aqui de repasses de recursos para a educação, para retomar 25%. E olha, a arrecadação que a gente chegou aqui é cerca de 50 bilhões, é isso, doutor Ricardo? Doutor Jean, 50 bilhões? 50 bilhões se pegar números de 2021, 50 bilhões corresponde ao que o Estado vai distribuir. É os 25% do total, que é em torno de 200 bilhões, arredondando a conta. Pois é, a gente estava falando aqui da importância do ICMS. Veja só, um orçamento aqui da casa é cerca de 314 bilhões. 200 bilhões, olha só, vem do ICMS. E uma parte desse ICMS ele é repassado para o município. E agora os critérios agora mudando, que é um recurso volumoso. A gente chegou aqui em 6 bilhões e meio para ser distribuído em 645 municípios. De acordo com critérios específicos, 10% desse volume, daria 6 bilhões e meio, para a educação. Então, eu vou voltar com o doutor Ricardo para entender um pouco da tramitação, porque, olha, você que é professor, você que é prefeito, secretário de educação, que está nos assistindo, e pai e mãe também, porque sabe que muita coisa pode mudar, como é que está isso aqui na casa, na Assembleia Legislativa? Porque, assim, o projeto está na ordem do dia. O que é isso? Ele está pronto para ser votado, para ser discutido. Então, eu vou passar um pouquinho para o doutor Ricardo para a gente entender, porque ainda tem emenda, não sei se ainda tem espaço para falar com a população. Como é que está isso, doutor? Esse projeto já está sendo discutido no plenário, ou seja, ele já tramitou
aquela fase inicial, né, em que tramita nas comissões, essa fase já passou, né? Inclusive, talvez por conta das eleições, as comissões não deram parecer. Então, o presidente da casa, o Carlão Pinhatari, ele regimentalmente, ele pode designar um relator especial, né, e designou o deputado Daniel José, que preparou um relatório, e é esse relatório que está sendo discutido e vai ser votado no plenário, né? Agora, quando essa discussão vai ser retomada, já começou a ser discutido, vai ser retomado. Isso depende do presidente levar para o plenário, né? A gente não tem essa informação, mas eu acredito que nas próximas semanas isso deve ser retomado no plenário. Muito bem. Agora, doutor Jean, vamos falar então sobre essa taxa de aprovação, alguns dos critérios, e a gente emenda depois no primeiro bloco. Eu sei que a área de vocês é jurídica, mas como vocês acompanham várias áreas, eu queria saber um pouco, por exemplo, essa taxa de aprovação dos alunos. Um dos critérios é taxa de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E eu queria saber como é que o senhor vê esse critério, se ele é relevante. Enfim, depois eu passo para o doutor Ricardo, por favor. Eu vejo como relevante, sim, né? Porque realmente a educação, a solução para um país, a gente sabe que é a educação, tá? E o critério de educação para fins de distribuição de receita tributária, a gente até louva, né? É interessante, sim, certo? Então, a gente é a favor, sim, tá? Agora, eu quero que você entenda um detalhe, tá? Esse aí é um projeto que envolve várias secretarias. Então, esses critérios, por exemplo, da educação, eles foram estabelecidos pela Secretaria da Educação, tá? A apuração disso aí será via Secretaria da Educação, que só passará o índice pronto para a Secretaria da Fazenda aplicar, tá? Então, é um critério técnico feito pela área técnica. Só queria deixar claro isso daí. Mas Secretaria da Educação do município ou do Estado? Do Estado. Essa parte dos indicadores educacionais eles estão sendo elaborados com auxílio da Secretaria da Educação do Estado. A Fazenda não vai entrar nessa parte. A Fazenda só vai receber os indicadores prontos, já em números, para poder aplicar na hora de distribuir a receita. Doutor Ricardo, o que dá para a gente falar do projeto até agora em questão de incentivo, né? Porque eu já fiz programa aqui para falar de ICMS ambiental, aquele que protege mais o meio ambiente, aquela cidade tem do Estado mais ICMS, interessante também, é relativamente novo, a gente está acompanhando como é que está se desenrolando. Existem outros critérios assim de incentivo? Recurso sempre é bom demais, né? Nunca para o Estado, seja do município, né? Como é que o senhor avalia de forma geral um incentivo dado por meio de recursos para que se mostre que a educação é boa e ao mesmo tempo o município receba mais recursos? O senhor é favorável? Sim, eu acho que essa lei que estabelece critérios é uma excelente ferramenta para gerar incentivos em determinadas áreas. Porque há critérios que não geram absolutamente nenhum incentivo. Por exemplo, critério populacional não gera incentivo, né? Receita tributária própria não gera incentivo, né? Agora, critérios ambientais podem gerar incentivo. Então, hoje nós temos 4 critérios ambientais, cada um com 0,5%. Então, preservação de áreas nativas, políticas de gestão de resíduos sólidos, enfim, cada um desses critérios leva ali 0,5%. Só que, em contrapartida, embora a ideia, a proposta seja boa, um percentual muito pequeno, como esses, 0,5%, eu desconfio que ele não é relevante o suficiente para efetivamente gerar algum incentivo. No caso da educação, quando eu falo de 13% desse montante de 50 bilhões, né? 50 bilhões é aqueles cota parte dos municípios, é o que vai para os municípios. É 1/4 dos 200 bilhões de ICMS. 13% dos 50 bilhões passa a ser algo relevante. Então, realmente, nesse caso, nós criamos um incentivo concreto para os gestores municipais investirem na educação, não só investimento material, mas gestão mesmo, né? Escolherem bons secretários,
treinarem professores, motivarem os profissionais da educação, criarem uma infraestrutura adequada para os alunos. Então, gera-se aí um incentivo real, né? Por isso eu acredito muito nesse projeto de lei, que já foi bem sucedido em outros estados. O Ceará, por exemplo, que foi o estado inicial, né? O Ceará, desde 2007, com um projeto semelhante, né? Ah, interessante, né? Realmente eu tenho uma boa lembrança. No estado do Ceará, esse é um projeto que ele já existe em outros estados e os efeitos têm sido positivos nesse sentido, né, doutor? Exatamente. Então, Ceará tem ali 18%, Pernambuco também, 18%, e Rio Grande do Sul aprovou recentemente 17%. E assim agora, por doutor diante. Ricardo, o senhor havia falado antes que não necessariamente esse recurso ele está atrelado a um bom desempenho educacional do município e não necessariamente esse valor que ele vai receber de repasse educacional teria que ser usado na educação. Mas, provavelmente, uma boa parte vai ser usado também, né? Aí vai ficar a critério dos municípios. Sim, porque esse dinheiro que é repassado, ele não vem carimbado. Então, vem ali um valor que é repassado semanalmente do Estado de São Paulo para os municípios, né? E ali vem a parte referente aos 75% do valor agregado fiscal, vem ali a parte do educacional, virá, né? Ainda não está em vigor. Então, vem um valor global ali, né? Então, ele não vem carimbado. E cabe a cada gestor, de acordo com a sua lei orçamentária, atribuir aí a destinação desses recursos, né? E o secretário de Educação Municipal brigar também por esse recurso e a população acompanhar. É por isso que a gente está fazendo esse programa aqui, para você entender cada vez melhor. Eu vou para um rápido intervalo, volto já para entender melhor. E no próximo bloco eu vou perguntar para o doutor Ricardo como é que é esse critério educacional, porque assim, o município já está indo muito bem, e aí ele quer melhorar cada vez mais, apresenta um bom resultado, tem mais repasse, né? Não sei nem se o termo técnico seria repasse, mas enfim, tem mais recursos do ICMS. E aquele que precisa se desenvolver mais? Isso vai ficar para o segundo bloco. A Lespe Cidadania está de volta tratando de educação, tema tão importante aí para as próximas décadas, para o próximo século. A gente está num momento aí de transição de governo, por isso que a gente está trazendo esse debate tão importante que interessa a todas as famílias, né? Principalmente para quem tem criança, para quem tem jovens em casa. Infelizmente, a gente sabe que no ensino médio a evasão é grande, mas se a gente tiver uma boa educação fundamental, acho que esses índices podem reduzir. A gente falou aqui no primeiro bloco que um montante aí de cerca de 6 bilhões e meio de reais, é isso mesmo, 6 bilhões e meio de reais, que são destinados, repassados do Estado para o município, dentro de um montante maior, vão ser, se aprovado esse projeto de lei aqui na casa, podem ser destinados aos municípios que tiverem melhor desempenho na educação. Eu vou voltar aqui com o Dr. Jean. O Dr. Jean Henrique Ferreira, ele é diretor do Sinafresc, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, diretor jurídico, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo. Doutor, para entender, a gente está falando aqui de recursos, estamos numa época de votação de orçamento, que eu falei de 314 bilhões e 400 milhões de reais, salvo engano. Eu me lembro que o Estado deve direcionar para a educação 49 bilhões de reais. Isso que a gente está falando é independente, né? Esses recursos do ICMS para a educação é independente desse orçamento global aí que o Estado já está direcionando. É independente, veja bem, são situações diferentes, né? Da receita tributária própria do Estado, ele é obrigado a destinar 18% para a educação, os municípios também, certo? O que a gente está tratando aqui? A gente está tratando de uma distribuição que o Estado faz ao município, certo? Então, para o município, isso aí não é considerado receita tributária própria e não está sujeito a esse limite, a esse percentual de mínimo de educação, tá? O que a gente está tratando aqui é o contrário, é o município recebendo o repasse do Estado para aplicar no seu caixa, nas suas despesas gerais, de saúde, educação, para executar a sua função pública, tá? Mas é claro, para ele receber mais recurso, ele tem que ter uma educação melhor. Então, uma coisa acaba levando a outra. Então, obviamente, para ele manter aquele índice alto, ele vai ser incentivado a continuar investindo mais em educação. Então, retroalimenta.
Então, mesmo que esse recurso ele não vá carimbado para a educação, né, a intenção é que o prefeito, para não perder esse espaço, tá, em termos de índice, ele invista mais em educação e mantenha a qualidade educacional, que é o objetivo maior desse projeto de lei. Muito bem lembrado e colocado, né, doutor Ricardo? O prefeito ele não quer perder a arrecadação. Então, se ele, a pergunta do primeiro bloco, né, ele quer manter aquele nível. E aqueles que não chegaram num nível bom, de excelência na educação, também vão querer avançar para que venha mais recursos. Acho que já respondeu um pouquinho da pergunta do primeiro bloco, né? Sem dúvida, sem dúvida. O valor desse tipo de legislação é justamente criar esse incentivo, que na prática gera uma competição entre os municípios para ver quem vai ter os melhores resultados em educação. Tá? Só que eu queria destacar um ponto que eu acho que é importante, porque a emenda constitucional que determinou isso, a emenda 108 de 2020, ela disse que no mínimo 10% desse montante deveria ser repassado aos municípios por critérios de qualidade educacional e aumento de equidade. Essa é a expressão que a Constituição fala, aumento de equidade, considerando a situação socioeconômica dos alunos, dos educandos, né? Então, a Constituição ela não está olhando só para a nota dos alunos. A Constituição determina que esses 10% sejam distribuídos por critérios de aprendizagem, né, qualidade educacional, mas também de equidade, o que leva o legislador estadual a olhar com carinho, principalmente os alunos que estão numa situação de vulnerabilidade, uma situação até financeira desfavorável, né? E isso está sendo contemplado nesse projeto, porque as variáveis para o peso desse critério educacional levam em conta, por exemplo, a quantidade de alunos que fazem parte de família que estão cadastradas no CadÚnico, por exemplo, né? De modo que, se 2 municípios tiverem absolutamente a mesma nota, a mesma evolução, o mesmo fluxo, mas a mesma população, né? Um município tiver mais alunos de famílias inscritas no CadÚnico, esse município vai receber um pouquinho mais. Eu acho que esse é um ponto importante, falar da igualdade educacional, ou da desigualdade educacional. Importantíssimo, muito relevante. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista da ministra de Educação da Finlândia, e ela dizia que tem uma das melhores educações do mundo, e ela dizia assim, olha, vem gente do mundo inteiro aqui visitar a gente, qual o segredo? Ela falou, olha, a gente não tem segredo nenhum, a gente tem uma educação de boa qualidade para todos, universalizada, né? Então, o Brasil tem educação, ilhas de excelência, mas ainda não é universalizada esse nível que a gente quer chegar. Nesse ponto, né, doutor Jean, eu acho que é essencial nessa questão da vulnerabilidade social, porque vai atender esses critérios, ainda mais agora durante a pandemia, a gente viu como as nossas crianças e adolescentes ficaram aí. Eu mesmo fiz diversas reportagens e programas aqui, eu entrevistava, por exemplo, o município de São Caetano. Então, ele dizia assim, olha, a gente aqui já trabalha com o Google Educator, a gente já tem uma plataforma, então a gente já estava muito preparado. Aí você vai falar com o município de Montemor, perto de Campinas, não sei se vocês conhecem, aí o pessoal fala, não, a gente mandava as matérias aqui pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp, porque a gente não tem sistema, né? Acho que isso, se aprovado e se for bem implementado, doutor Jean, pode ser um divisor de águas ou pelo menos melhorar muito, né? Eu concordo. O Brasil é um país de dimensões continentais, com partes extremamente diferentes. Tá? São Paulo é um país dentro de outro país, também com realidades completamente distintas. E cabe ao Estado tentar garantir o mínimo, principalmente para os mais vulneráveis. Tá? Então, esse critério é relevante, sim. Né? A única questão que eu coloquei no início, que eu falo para você, é que o detalhe do cobertor curto. Né? Para adquirir essa excelência toda, tá?
um município vai receber a mais e o outro vai receber a menos. Então, a gente vai ter um problema de segurança jurídica, né? Por exemplo, o critério populacional ele vai sumir, tá? Aí, para aqueles municípios maiores, eles não vão receber mais recursos por conta disso, tá? Na verdade, se ele não tiver um índice educacional bom, ele vai receber menos recursos. Então, o único detalhe assim, que a gente está aguardando para ver como é que vai ser na prática é a questão da segurança jurídica, porque os orçamentos são apertados. Tá? O orçamento da União é apertado, do Estado é apertado, dos municípios extremamente apertado. Então, essa questão da segurança jurídica e das mudanças que isso vai causar ainda é uma incógnita para a gente. Mas é claro que, em teoria, se é para escolher um critério, com certeza o educacional deve ser escolhido. O certo é que esse critério educacional estivesse desde o início, porque ele realmente é relevante. Tá? Agora, essas questões práticas aí de municípios que, infelizmente, vão perder receita, isso aí a gente vai ter que ver no caso concreto mesmo. Ainda é um debate que vai ainda ter um tempo aí, por isso que a gente está convidando você para participar, professor, todo mundo que precisa participar desse debate, secretários, prefeitos, e aqui na casa também. Por isso que eu vou voltar um pouquinho com o doutor Ricardo, que é assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, é advogado, para a gente entender um pouquinho melhor. Doutor, como é que funciona um projeto como esse? Ele é um projeto de lei, ele não é complementar, ele é um projeto de lei simples, né? Como é que é a tramitação dele, né? Os 94 deputados debatem, tem um quórum mínimo para aprovação, como é que ele funciona? Olha, ele é um projeto de lei comum, não é lei complementar, então não exige um quórum qualificado, né? A gente tem observado a prática da casa, é que se há acordo entre os deputados em relação a um projeto que vai ao plenário, a aprovação ela é bem simplificada, ela é feita da forma simbólica. Então, o presidente da Assembleia anuncia a abertura da discussão, encerrada a discussão, é feita a votação, né? E essa votação simbólica significa, se ninguém se manifesta, o projeto ele é aprovado, né? Agora, há uma ferramenta regimental da oposição, da minoria, que é a obstrução. Então, se algum parlamentar não gosta do projeto, ele pode tentar obstruir. E ele vai pedir, em vez da votação simbólica, que é aquela onde os parlamentares permanecem como estão, ele vai pedir uma votação nominal. Então, cada parlamentar vai ter que ir ao microfone, né, ou pelo computador ali, né, votar. E aí é necessário que você tenha 50% mais um votantes e que a maioria dos votantes aprove o projeto. Entendi. Só para você se localizar, você telespectador, nós estamos gravando esse programa aqui no finalzinho aí de outubro, antecedendo um pouco as eleições do segundo turno, talvez você veja no YouTube posteriormente, mas o fato é que a minha próxima pergunta é nesse sentido, doutor Ricardo, porque esse projeto, ele passando na casa, por exemplo, em 2022, ele dá uma segurança para o próximo governo, assim, e para a população principalmente, porque assim, uma vez aprovado, esse recurso, o senhor explicou, não, ele não é carimbado para a educação, mas ele tem atrela aí o desempenho do município na educação, que passa a receber um recurso importante. Isso é importante estar na lei para que se torne uma política de Estado? Não, é imprescindível que isso esteja em lei, porque a Constituição Federal diz que esses 25% do ICMS que são repassados aos municípios, eles são repassados por critérios definidos em lei estadual. É o que diz a Constituição. Então, é necessário ter lei. Então, hoje nós temos uma lei em vigor que não contempla o critério de qualidade educacional. Tá? Agora, sendo aprovado nesse ano, né, existe um período de transição. Então, esses 13% não vão ser repassados já em janeiro. Nós nem temos dados de qualidade educacional para, a partir de janeiro de 2023, repassar 13%. Então, a gente vai começar a transição avaliando os alunos em 2023. Né? A avaliação vai ser apurada em 2024 e, pela primeira vez, em 2025, os municípios vão começar a receber uma fatia do ICMS
em função do critério educacional. E aí só 10%. No ano seguinte, 2026, 11%, no ano seguinte, 12%, e finalmente, em 2028, o fim desse período de transição, os 13% já previstos. Muito bem lembrado, porque, de fato, eu li isso no projeto de lei, tem um período aí para essa transição começar, uma vez aprovada aqui na Casa e sancionada pelo senhor governador. Jean, o doutor Ricardo havia dito que, em relação ao ICMS, não dá para carimbar o imposto, né? Então, o prefeito que receber esses recursos do ICMS chamado educacional, porque ele teve um bom desempenho, esses 10% que a gente está falando aí, no primeiro bloco a gente falou aí, cerca de 6,5 bilhões para ser distribuído em 645 municípios, como é que o prefeito poderia aplicar isso? Ele pode, por exemplo, pagar servidor público, ele pode... Ou tem alguns limites? Então, como não, só está carimbado, como eu te falei antes, né? Só está carimbado 18% as receitas próprias do ente, tá? Por exemplo, o município, a receita própria é o que ele arrecada com os impostos municipais, ISS, TBI, etc. Esse repasse que ele recebe do Estado, isso não está carimbado. Tá? Então, é livre para ele executar suas políticas públicas, de saúde, educação, etc. Mas qual que é a ideia do projeto? E é muito boa a ideia, né? A tendência é que ele invista melhor em educação, porque se ele perder o índice, se a qualidade da educação piorar, ele vai perder o índice, tá? E no próximo repasse ele vai receber menos. Tá? Então, esse tipo de projeto, ele visa, como o doutor Ricardo falou muito bem, né? Ele visa estimular uma certa competição entre os municípios, de maneira a elevar o nível educacional no Estado, tá? Sob pena daquele município que não cumpriu a lição de casa, perder recursos no próximo repasse. Muito interessante. E a população pode acompanhar. E eu tenho visto isso, doutor Jean e doutor Ricardo, em outros setores aqui no estado de São Paulo. A gente pode lembrar, por exemplo, o turismo, que tem uma legislação que faz com que municípios de interesse turístico, que têm um status, digamos, que recebe menos recursos do que uma estância, três no estado de São Paulo podem, a cada 2 ou 3 anos, acho que 3 anos, subir, ele passa de município de interesse turístico para estância. E isso é uma concorrência, ou seja, aquele município que não está desempenhando bem com os recursos, ele pode perder o status de estância, e aquele que está desempenhando melhor, ele sobe. E acho que é mais ou menos um pouco disso, né, doutor Ricardo? Eu acho que é uma questão de mérito, de esforço, e parece que o projeto tem bastante possibilidade de ser abraçado aqui pelos parlamentares. Sim. Essa questão de observar esse projeto de lei como uma ferramenta para criar incentivos, né, já é algo que deu certo em outros estados. O Ceará é o melhor exemplo. Né? Mas uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que ele não é a panaceia. Não é porque aprovamos esse projeto que a educação vai ser transformada, né, da água para o vinho. Então, essa é uma peça importante, mas são necessárias outras políticas públicas complementares. Né? Vou até mencionar uma no Ceará, onde os 10 municípios mais bem ranqueados na educação, eles eram obrigados a mandar profissionais para passar um tempo ali com os 10 municípios com menor posição no ranking, para poder elevar os piores, né, para que eles pudessem se aproximar ali da média. Então, isso é muito importante, olhar com carinho quem está mais ali na parte de baixo do ranking. Então, são outras políticas públicas acessórias, né, que têm que ser implementadas junto com esse projeto de lei. Muito interessante, é um pouco complexo, mas é bom a gente debater e entender, né? A gente vai fazer um resumo aqui, estamos caminhando para o final. Falamos aqui da questão do ICMS, que é um dos impostos, é o imposto mais importante de um estado, no caso do estado de São Paulo, são 200 bilhões dos 317 bilhões de todo o orçamento. E um percentual dele, que a gente chegou aqui numa conta de 6,5 bilhões, vai ser, se aprovado o projeto aqui na casa, direcionado aí ao mérito educacional. Municípios que têm um bom desempenho receberão um percentual maior desse montante.
E, como o doutor Ricardo colocou aqui, é preciso outras políticas públicas, é preciso a população acompanhar, junto com o seu deputado, a fiscalização para que esse recurso chegue lá na ponta, mas um bom trabalho bem importante está sendo feito. Eu queria passar para os meus convidados aqui para a gente finalizar, se eu esqueci alguma coisa importante, mas o resumo da ópera é esse, né, doutor Jean? O resumo da ópera é esse mesmo, tá? O Sinafresp, né? A fiscalização, né? A função dela primordial é arrecadar tributo, sim, tá? Mas como cidadão, a gente quer ver esse tributo com retorno para a população, em termos de saúde, educação e etc. Então, esse projeto é interessante para todo cidadão, né? Porque a educação é interessante para todo cidadão. Demais, demais. É o nosso um dos maiores desafios do Brasil e também no estado de São Paulo. Doutor Ricardo, já vou agradecer aqui bastante o doutor Jean Henrique Ferreira, ele é diretor jurídico do Sinafresp, que é o Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Jean. Sempre que tem um assunto árduo aí de ICMS, a gente chama o senhor, que muito prontamente nos atende. Muito obrigado, viu? A gente é que agradece, a gente está à disposição de vocês. E agora, para finalizar, a palavra aqui com o doutor Ricardo Nicotra, assistente especial parlamentar, que é da área civil, mas entende muito da área tributária. Obrigado, doutor. O que a gente pode dizer para finalizar nesse projeto aí, que a população está de olho e nós aqui também acompanhando mais esse passo? Acho que tem que liberar um pouquinho o áudio do senhor. Ótimo. Eu quero agradecer à TV Alesp por colocar em pauta esse assunto tão empolgante, tão importante, que é a educação. Nenhum país caminha para a prosperidade sem discutir de forma séria a educação. Então, eu fico à disposição aí para termos outras conversas, porque há muito ainda a ser dito sobre isso. Nós só tocamos aqui na pontinha do iceberg, né? E se os ouvintes aí da TV Alesp tiverem dúvidas, nós estamos à disposição lá no gabinete 361, né, do gabinete do deputado Daniel José, estamos à disposição da população. Muito obrigado. Queremos agradecer bastante aqui também, então, ao doutor Ricardo, que é assessor parlamentar aqui, assistente especial parlamentar, doutor Ricardo Nicotra. Muito obrigado pela sua participação. E a você que ficou com a gente até aqui, obrigado. É um tema árduo, especial sobre ICMS, mas diz muito respeito à educação. A gente quer fazer ao máximo para traduzir esses conceitos para você, para que você possa participar aqui com a gente das decisões tão importantes no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.